A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, recebam esta paz gloriosa. Eu sou sua irmã em Cristo, Cristiane Oliveira. E aqui é o seu canal Deus é Santo. Estou neste dia 2 de agosto de 2021, mais uma vez aqui para contar um grande testemunha de bênção, de milagre e, por que não dizer, um livramento. Gostaria muito de agradecer ao Senhor esse livramento que passei e que também, com certeza, os ouvintes que irão ouvir este testemunho de livramento, essa experiência também que eu tive com o Senhor, eu tenho certeza que você irá aumentar a sua fé e saber que vale a pena a gente estar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas que, por não entender o processo que muitas das vezes passa, mesmo na presença do Senhor, eles vêm a desanimar na fé, a largar o Senhor. E eu quero que você ouça esse testemunho com atenção. É um testemunho muito abençoado que eu vivenciei, eu, meu esposo e meus filhos, já depois de ter aceitado a Jesus, mas o Senhor sempre com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Eu lembro de José quando estava no Egito ou quando ia de encontro à terra do Egito para ali peregrinar por conta do destino que Deus já traçara para ele, pois o Senhor tinha grandes bênçãos a derramar sobre a vida de José. A Bíblia diz que mesmo ele indo, rumo ao Egito como escravo, mas ali a mão do Senhor estava sobre ele. E não foi diferente assim, e não é diferente também na vida de cada um de nós que estamos peregrinando nesta vida. Quero dizer que a nossa estadia aqui na terra, juntamente com o Senhor ou na presença do Senhor, não nos isenta de muitos momentos de lutas, tribulações, perigos, como o próprio Paulo falou, quantos perigos ele tinha passado, mas de todas o Senhor tinha livrado. E para iniciar esse meu testemunho de livramento, eu quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 34. No capítulo 34, verso 7, versículo 7. A minha Bíblia, ela é da revista Almeida e Corrigida. Eu gosto muito dessa versão. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia, Jesus. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que a temem. Amém? Eu vou mais adiante. O versículo 10 diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vou repetir mais uma vez. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Era pelo ano de 2000, eu não tenho a data gravada específica do mês, do ano, pois tudo aconteceu tão rápido e eu era mais nova e não tinha aquela habilidade de marcar, de datar as coisas mais importantes acontecidas na minha vida.
E foi tudo muito rápido. Eu e meu esposo estávamos morando no Rio de Janeiro e a gente tinha acabado de chegar aqui do Ceará, do nosso Ipu, e a gente estava em um tempo de muitas tribulações, mas que, como diz aqui no versículo 10 de Salmos 34, que os que temem ao Senhor de nada têm falta. Mesmo com tribulações, Deus nunca deixou faltar o pão, né? Nunca deixou nós um dia sem nos alimentarmos, um dia sem pagarmos o nosso aluguel naquele lugar. E ali a gente se deslocou daqui de Ipu e fomos atrás de vida melhor, de uma situação melhor na cidade grande, que era o Rio de Janeiro. Lá, pela nossa situação, que era ainda de muitas necessidade, entre aspas, né? A gente estava começando agora, estava chegando lá agora, e ali a gente não tinha uma condição maior de alugar um local melhor. E ali a gente alugou um pequeno kitnet, né, em um casarão que tinha, era uma vilinha, e aquele local onde a gente morava tinha, era a frente era toda de madeira, né? Ali o chão era de madeira, só as paredes que era de barro, mas o chão era todo de madeira. E ali a gente alugou aquele local e fomos sobreviver. Eu arrumei um trabalho, meu esposo arrumou outro, e ali a gente foi trabalhar para poder ter dias melhores. E eu estava com meus filhos, estava com meus 3 filhos, e tinha deixado um dos meus filhos aqui com a minha mãe até melhorar a situação e mandar buscá-lo. E ali a minha menina mais nova eu deixava todos os dias na creche, e na volta do trabalho eu pegava, e os meus 2 filhos mais velhos ficavam em casa. Tinha a senhora que levava eles para o colégio e buscava. E ali eles ficavam ali, pois era seguro, era tudo fechadinho. E eles ficavam em casa, meu esposo trabalhava perto, vinha sempre na hora do almoço, colocá-lo ao almoço para eles, e depois voltava para o trabalho, até eu chegar. E um dia, meus amados irmãos, eu descendo do ônibus com a minha filha menor, né, trazendo da creche, quando eu voltava do trabalho, eu deparei com meu esposo lá no ponto de ônibus, que ficava uma certa distância de onde a gente morava. E ali, quando eu olhei para ele, irmãos, eu já notei que algo estranho tinha acontecido. O rosto semblante dele já dizia tudo, pois era um semblante de muito assustado mesmo. E ali naquele momento, no meu coração, na minha mente, passou 1000 coisas. Eu pensei, Deus, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Meu esposo nunca veio me encontrar e hoje ele veio me encontrar e ele não vem com um semblante bom. Assim, questão de segundo, eu pensei isso tudo, menos de 1 minuto. E ali, quando ele se aproximou de mim, ele disse: "Ô, Cristiane, não se assusta, porque aconteceu algo que não foi muito bom." Oh, queridos irmãos, naquela hora eu imaginei muitas coisas, mas o que eu imaginei, mesmo sem saber o que tinha acontecido, eu imaginei, morreu alguém. E eu pensei nos meus filhos, eu digo, Deus, o que aconteceu? Aí ele disse, não se assuste, pois todos estão vivos. Eu digo, Deus, eu falei, Senhor, eu disse, fala o que aconteceu. E ele disse, olha, a nossa casa pegou fogo, toda a nossa casa pegou fogo, nós perdemos tudo. E eu, irmãos, naquela hora, eu não sabia se chorava ou se estava na terra, se estava com meus pés no chão. Mas eu confiei no Senhor, só lembrei de dizer para ele assim, cadê meus filhos?
E ele disse: não, seus filhos estão todos vivos, tá bem. Oh, irmãos queridos, ali eu agradeci ao Senhor. Eu não quis saber de coisas, eu não me preocupei com nada. Eu só agradeci ao Senhor, levantei minhas mãos para os céus ali mesmo, na rua, e disse: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo grande livramento que o Senhor deu para os meus filhos. Porque, irmãos, os meus filhos ficavam trancadinhos em casa, o maiorzinho já tinha, na época eu não lembro pormenores, mas ele já tinha mais ou menos 7, 8 anos, já entendia as coisas e a gente orientava tudo direitinho. Meu esposo trabalhava bem perto, logo na rua do lado, e ele disse que estava no trabalho quando só ouviu foi os carros de bombeiro passar, muito alarmante, e ele disse que lá do trabalho viu fumaceiro, aquela fumaça que subia pela rua, pelo bairro inteiro. E quando ele correu para olhar, ele viu que era aonde a gente morava. E ali ele disse também que a primeira coisa que veio à cabeça dele: pronto, as 2 crianças morreram, meu Deus. E ali muita gente no local, corpo de bombeiro, meus irmãos, foi terrível. Mas Deus é tão fiel, porque esse local que a gente morava era um quarto com uma cozinha, não chegava a ser um kitnet, era vários quartos com cozinha que eles alugavam, e era como se fosse um casarão grande, muito grande, que tinha várias repartições. E nos fundos desse casarão tinha uma vila, e nos fundos desta vila tinha uma irmã, né, uma irmã em Cristo, que eu não lembro bem, por certeza, por menores, se foi ela que tirou meus filhos ou se foi a outra vizinha. Mas eu só sei dizer, irmãos, que muitos dali daquela casa, ou seja, daquele ambiente que a gente morava, aquela mini vila, né? Vamos supor assim, mini vila. Não sabia da nossa vida, porque lá era assim, cada um vivia a sua vida, ninguém sabia, ficava em casa de ninguém, ninguém sabia a vida de ninguém. E só quem sabia que meus filhos ficavam ali era a minha irmã em Cristo, que morava nos fundos deste local, e uns 2 vizinhos ali próximos. E eu não lembro na minha mente quem foi, a aflição foi tão grande que, se eu não me engano, foi ela sim que veio e tirou meus filhos. E ali meu esposo começou a me contar e disse: olha, eu avistei tudo, quando eu vi, eu também pensei que tinha acontecido alguma coisa com as crianças, mas tiraram as crianças foram salvas. Irmãos, para a glória de Deus, ninguém morreu ali naquele incêndio, mas até porque todos estavam em casa, e os que tinham criança estavam em casa, os adultos também estavam em casa, não sabiam se defender. Mas minhas crianças estavam em casa sozinhas, trancadas ali. Mas Deus foi poderoso, que eles não ficavam trancados, sem poder sair, não. Eles ficavam, fechavam a portinha por dentro e ficavam em casa. Lá fora ela era fechado o portão, não tinha perigo nenhum. Mas quando a minha vizinha viu que o casarão estava se acabando de fogo, era muito fogo, irmãos, porque tinha repartimentos ali dentro daquela moradia que a gente morava, que era de madeira, e o chão também era todo de madeira. Então foi muito rápido o incêndio, pegou fogo o local que a gente morava, e os outros moradores, é, todos foram destruídos, ficou tudo no chão, não ficou nada. E ali, quando a minha vizinha correu, bateu, sabia, lembrou, aleluia, andarabassúria, o livramento de Deus, como aqui, meus irmãos, o Senhor fala nessa palavra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e livra. E eu tenho certeza que meus filhos estavam
aleluia, ali, mas eles não estavam só, os anjos do Senhor estavam ali, perto deles, ao redor, para guardar, para livrar. E ali aquela vizinha correu e lembrou que eu estava trabalhando, que meu esposo estava trabalhando e que as crianças estavam em casa. E ali ela veio de repente, bateu na porta e o fogo tomando tudo, mas ainda não tinha chegado na casa onde, no local ali no kitnetzinho onde a gente morava, e bateu na porta, tirou as crianças. Só deu tempo de tirar as duas crianças, irmãos. O fogo chegou aonde meus filhos estavam e ali a gente perdeu tudo, tudo. Só não perdemos os documentos, porque eu sempre andava com todos os meus documentos. Sempre. Eu lembro que a cozinha era uma cozinha pequenina, muito pequena. Mas cabia a geladeira e o fogão. E a minha geladeira e o fogão não queimou, porque ficava numa cozinha que era de parede, né? E o teto não era de madeira, mas o restante, tudo queimou tudo, cama, é, guarda-roupa, a gente, sabe, tudo ficou. Eu lembro que só ficou a geladeira, o fogão e as coisinhas que estavam em cima da pia, só. O restante foi tudo embora, tudo. O local onde a gente morava, ele desceu de teto abaixo e ficou, caiu por cima das coisas, misturado com fogo. E ali, naquele momento, os bombeiros, quando chegou, meus filhos já estavam protegidos lá na Vila dos Fundos, por esta pessoa, esta irmã, esta anjo do Senhor, que foi lá e bateu na porta, chamou meus filhos e disse: abre a porta, crianças, abre a porta, vem comigo, vem. E ali saiu em questão de minutos e as crianças saíram, elas tiraram a vizinha, né? Tirou as duas crianças e ali tudo foi se desmoronando. E quando o meu esposo chegou, meus filhos já estavam lá nos fundos protegidos, mas a casa não teve mais como ele entrar, porque tinha que esperar o bombeiro terminar de fazer o trabalho. E os vizinhos todo mundo já tinha saído, todo mundo saiu logo que começou a pegar fogo. Mas até os vizinhos próximos mesmo, que era assim, bem vizinho de porta, não lembrou dos meus filhos, mas se eu não me engano, esta irmã lá dos fundos, ela veio e pegou minhas crianças. Irmãos, eu nunca esqueci, nunca esqueci. E ali meu esposo foi me contar, né? Antes de eu chegar, ele esperou, né, tudo, os bombeiros fazer aquele trabalho, mas ele ainda não tinha nem conseguido entrar dentro da onde a gente morava. Ele tinha conseguido entrar lá onde estavam meus filhos. Aí viu que eles estavam bem e aí foi me esperar. E ele disse: olha, e eu falei: ô, meu esposo, como aconteceu? E ele disse: olha, não se sabe por menores, mas tudo indica que foi uma briga que houve entre duas vizinhas e ali uma vizinha foi se vingar da outra. Como essa vizinha foi se vingar? Esta vizinha foi se vingar da outra, colocando fogo na casa da outra, que justamente era porta a porta com a minha casa, irmãos. Porta a porta com a minha casa. E ali aquele fogo tomou conta. O que passou pela mente daquela pessoa foi que ia prejudicar só a casa da mulher, mas não prejudicou só o kitnet da mulher, prejudicou todo aquele local, todo aquele local. E ali aquele local não prestou mais para ninguém morar. Irmãos queridos, agora eu me deparava, meu esposo, meus três filhos, que estavam comigo, a gente estava sem nada, só com a geladeira, o fogão e graças a Deus as minhas crianças, que valia mais do que qualquer coisa. E ali, irmãos, de repente, logo as pessoas da rua se aproximaram oferecendo ajuda. E ali meu esposo foi até meu patrão, ele trabalhava em um prédio. E meu patrão, aliás, o patrão dele, onde ele trabalhava de zelador, limpando, né, era faxineiro, falou assim: olha, seu Manuel,
eu não posso lhe ajudar muito, mas eu quero dizer para você que você não vai ficar na rua. Isso pegou de surpresa. Não tem como você alugar um local agora, mas eu tenho aqui a casa desocupada aqui no prédio. Você vai ficar uns 3 meses até você se organizar e se arrumar. É para alugar um local para você morar. Irmãos, eu quero dizer para os meus irmãos que a gente perdeu tudo, coisinhas simples, de coisas, pessoas muito simples, mas Deus não deixou faltar nada. Ali aquele patrão do meu esposo deu a moradia para nós por 3 meses. Naqueles 3 meses, irmãos, todos os dias chegava pessoas doando roupas, doando prato, panela, né? Armário. E ali nada faltou, graças a Deus. Cestas básicas, traziam cestas básicas até a nossa casa. Panela, prato, colher. Eles não deixaram de faltar nada. E ali, logo após os 3 meses, meu esposo já se organizou para juntar o dinheiro, eu e ele. E ali a gente alugou um local onde a gente pôde morar, um local até mais seguro. Até a gente teve o cuidado de não alugar local com que a casa tivesse madeira, né, no piso, essas coisas assim, já a gente ficou com trauma. Mas graças a Deus, irmãos, que eu louvo a Deus pelo grande livramento, pois eu poderia chegar a encontrar minhas crianças mortas ali dentro, porque ninguém sabia, mas Deus a senhora que levava eles para o colégio não morava tão próximo, né? Ela não morava tão próximo. Então, e foi um horário logo que eles estavam em casa, na parte da tarde, porque eles ficavam no colégio até meio-dia estava em casa. Isso aconteceu no horário da tarde. Então, meus filhos poderiam hoje não estar vivos. Alabaxu e decalabai. Mas graças a Deus, irmãos queridos, que eu louvo a Deus pelo livramento que o Senhor concedeu para meus filhos, porque o material é muito mínimo. O material Deus devolve em dobro, como devolveu a Jó. Talvez eu esteja contando testemunho e pessoas que estão decepcionadas, tristes, abatidas, ou até querendo largar o Senhor, ou deixar de crer em Deus por conta que perdeu algum bem material. Eu quero dizer para você que não fique triste, porque, queridos irmãos, Jó passou o pior do que eu, pior do que você. E ele venceu e Deus deu tudo em dobro. Assim como aconteceu comigo, Deus não deixou faltar nada. Deus preparou pão, Deus preparou cesta básica, Deus preparou panela, Deus preparou, aleluia, Jesus, roupa, porque a gente não tirou uma peça de roupa. Não teve como. Não escapou. Só escapou depois que os bombeiros apagaram todo o fogo. Só escapou a geladeira e o fogão, graças a Deus. Mas o restante a gente ficou só com a roupinha do corpo. E ali Deus nunca deixou faltar. Deus enviou pessoas com roupas para doar para nós, com cobertor, com lençol, toalha. Aleluia. Então eu digo para você, não se decepcione. Não fique triste com coisas mínimas que você tem passado na vida, não. Pois eu já passei muitas experiências, mas muitas lutas e tribulações, mas o Senhor de todas me livrou e me deu a vitória. Esse é o meu pequeno testemunho de livramento. E eu agradeço a Deus por este grande livramento, que foi muito maravilhoso. Tenho outras experiências muito tremendas que eu passei, que em outra oportunidade trarei aqui e contarei para vocês saber como vale a pena ser fiel, vale a pena estar na presença do Senhor com sinceridade, porque Ele livra nós das piores tribulações e dá muitos livramentos de morte. Amém? Que Deus os abençoe, que esse testemunho de livramento venha aumentar a sua fé. E agradeça a Deus. Talvez você diga, irmã, hoje eu não tenho como agradecer,
estou faltando isso, estou faltando aquilo. Não, agradeça.